Uma das principais procuras pelo médico pneumologista é o paciente que apresenta quadro de tosse crônica. E realmente esse é um sintoma extremamente incomodativo, né, que piora muito a qualidade de vida do paciente, né? É muito chato você ficar tossindo, principalmente se essa é uma tosse prolongada, né? Então vamos falar um pouquinho sobre tosse crônica, enfatizando especialmente a questão das causas de tosse crônica, né? A gente fala tosse crônica quando a gente tem uma tosse com um tempo maior do que 8 semanas. Então, o que determina o fato de uma tosse ser aguda ou crônica, basicamente é o tempo, né? Quando é uma tosse acima de 8 semanas de duração, a gente geralmente chama essa tosse de uma tosse crônica, né? E nas tosses crônicas, a gente tem que sempre investigar uma causa que esteja levando a esse quadro de tosse, uma vez que a tosse é um sintoma, não é uma doença específica, né? Então, se o paciente está tossindo, ele está tossindo por alguma causa. Então, a gente precisa achar essa causa, saber o porquê que o paciente está tossindo, né? E hoje, dentro do cenário das tosses crônicas, né, as principais causas hoje de tosse crônica são, primeiro, a síndrome da via aérea superior, né? O que é a síndrome da via aérea superior? São as rinites, as sinusites, né? São inflamações da via aérea superior, da mucosa nasal principalmente, dos seios paranasais, né? Que levam a um quadro de uma tosse crônica para um fenômeno que a gente chama de gotejamento pós-nasal, né? O que é isso? Uma secreção que fica localizada aqui na via aérea superior e essa secreção desce e acaba entrando, né, na via aérea mais baixa, né, que a gente chama de via aérea inferior, e exatamente a tosse ela funciona nesse caso como um mecanismo de defesa do organismo. A hora que essa secreção cai ali dentro, na via aérea inferior, né, próxima do pulmão, ela estimula alguns receptores ali que fazem com que o organismo expulse aquela secreção. Ele tente tirar aquela secreção para que a secreção não entre na via aérea. Então, uma das principais causas, talvez a principal causa de tosse crônica hoje, seja a chamada síndrome da via aérea superior, que são as rinites, os sinusites, os quadros de via aérea alta, e isso é extremamente comum no meio, né? É uma tosse caracteristicamente noturna, o paciente refere muita tosse quando ele deita, porque essa secreção começa a descer com mais frequência, incomoda a garganta, ele sente uma coceira na garganta, esse é um quadro bem comum. A segunda causa importante de tosse crônica é refluxo gastroesofágico, né? O refluxo gastroesofágico, por incrível que pareça, é um dos principais indutores de tosse, né? Quando você tem uma regurgitação de ácido ali, do estômago para o esôfago, no próprio esôfago não existem receptores ali que vão estimular a tosse, né? Então o refluxo é uma das principais causas de tosse crônica, né? E geralmente também o paciente queixa muito de uma tosse pós-alimentar, tipo o paciente se alimenta e começa a tossir em seguida, porque é a hora que o estômago começa a produzir mais quantidade de ácido, e uma tosse também ao deitar, né? O paciente deita e nessa posição deitada, principalmente na posição mais retificada, ele começa a desenvolver quadros de tosse por conta do refluxo. E é interessante saber que uma boa parte dos pacientes que têm tosse por refluxo, eles não têm sintomas clássicos de refluxo. Então o refluxo é uma coisa que sempre a gente tem que investigar quando se trata de um quadro de uma tosse crônica. E a terceira causa é asma, né? É uma doença crônica muito comum, muitas vezes subdiagnosticada no nosso meio, que muitas vezes manifesta até só como tosse, não como o quadro clássico que a asma tem, de chiado no peito, falta de ar e outros sintomas, né? Então, as principais causas de tosse crônica são essas, rinites e sinusites, né? Refluxo gastroesofágico e asma. É claro que dentro do quadro de um quadro de uma tosse crônica, a gente tem que investigar diversas condições, como, por exemplo, se o paciente fuma ou não, se ele usa alguma medicação que induza tosse, tá? E eu vou gravar um vídeo, né? O próximo vídeo que a gente vai gravar vai falar exatamente o que o paciente tem que prestar atenção quando ele tem um quadro de uma tosse crônica, porque a informação que ele traz ao médico, a informação clínica que ele traz ao médico, na grande maioria das vezes, é suficiente para fazer o diagnóstico de um quadro de tosse crônica, de uma causa de tosse crônica, sem a necessidade de se fazer, inclusive, qualquer tipo de exame complementar. Repare que nas 3 principais causas de tosse crônica que eu coloquei, síndrome da via aérea superior, refluxo gastroesofágico e asma, em nenhuma delas há necessidade, por exemplo, de você fazer exame radiológico do pulmão, né? Não precisa fazer raio-x, não precisa fazer tomografia para diagnóstico de nenhuma dessas condições.
e elas são as principais causas de tosse crônica. Então, se você trouxer na sua história, prestar atenção nos seus sintomas de tosse e prestar muita atenção e levar isso ao seu médico, quais são os fatores de piora e melhora, qual o horário que é mais comum. Então, as informações clínicas, muitas vezes, elas vão ser suficientes para o médico saber a causa da sua tosse crônica e poder tratar a sua tosse crônica de uma maneira adequada. Lembrando sempre, a tosse é um sintoma causado por algum problema. Então, para tratar um quadro de uma tosse crônica, antes de tudo, é preciso descobrir qual é o problema que você tem. Ok? Muito obrigado.